Trabalha com questões que são afins ao desenvolvimento local. A gente trabalha muito com redes comunitárias em todas as unidades do centro. E eu acho que está por detrás, quando a gente promove encontros mensais nas unidades, que as pessoas conseguem, através do que oferece a Procura, estabelecer parcerias nessas redes, é justamente a questão de como é que você promove capital social. Então, acho que é isso que está por detrás dessa proposta de rede, e dessa maneira, como é que o capital social pode se tornar uma aposta para o desenvolvimento local nas comunidades. Acho que é essa a lógica com a qual a gente se assenta. A gente ainda não chegou a se debruçar na execução do projeto de desenvolvimento local, salvo Cidade de Deus e Morro do Estado, então não de uma maneira sistemática, mas só de maneiras pontuais, mas essa que, vamos dizer assim, é a grande questão. Como é que se estabelece de uma maneira sistemática esse tipo de articulação para o desenvolvimento local? De qualquer forma, eu quero concluir dizendo o seguinte, e eu acho que se a gente não pensar de uma forma que... Eu acho que é legal pensar o local, pensar essas forças, mas a gente tem que pensar um pouco a cultura política que a gente está metido. E eu acho que esse é o maior desafio que nós temos. E a cultura política significa a transformação também da base local, mas principalmente do poder público que está em torno disso, porque é um ranço que se repete a cada experiência que você tem. É isso, ou é mudança do executivo, ou é a mudança do secretário, ou é uma disputa partidária, mas a gente não consegue garantir projetos de médio prazo, porque a gente está falando de transformações que, no mínimo, você tem que falar de 5 anos para lá. Como o envolvimento do poder público ele garante o sucesso, ele garante e potencializa o sucesso, né? Quer dizer, quando há um envolvimento maior das prefeituras, né, que é o agente local são as prefeituras, quando há um envolvimento maior das prefeituras, o potencial de ter resultados maiores e com um efetivo um resultado assim, que não seja um resultado simplesmente de organização, mas um resultado maior de desenvolvimento, de potencialização, inclusive com as próprias prefeituras usando aquilo e incorporando nos seus próprios programas, o que acontecia, o que não é difícil. Eu acho que a nossa ação tem que ter um rumo claro, para que ela tenha isso. Senão, eu acho que uma das coisas que acontecem hoje, porque ninguém sabe para onde está indo. Tem até um provérbio acho que é um epicurista, se você não sabe a que porto você se dirige, nenhum vento vai lhe ser favorável. Então, acho que a gente tem que saber. E aí, isso passa, às vezes, não é por conceituação teórica, mas por definição de, pelo menos, o que você acredita. Porque senão você fica à mercê ao sabor dos ventos, entendeu? E eu acho que não adianta, a gente está competindo. Na realidade, todos nós, estava pensando isso aqui, estamos competindo para afirmar nossas ideias, porque a gente acredita, aqui é a competição pelo bem, que nós todos acreditamos que temos boas soluções assim para... Não é competido negativamente, não, é assim... Correndo juntos. Não, mas tem uma coisa de disputa de ideias, gente. Cada um tem uma ideia, isso é um fato, mas não é ruim. Eu não acho isso ruim, nós somos seres diferentes. Né? Eu acho que não vai ter consenso, realmente, mas algumas ideias vão se afirmar perante os outros. Não tem jeito, nós todos não vamos conseguir chegar a uma conclusão, eu acho. De tudo isso, eu só uma coisa só. Curioso e contraditório nisso. A palavra desenvolvimento é muito associada a progresso, mas não há a menor possibilidade de desenvolvimento sem envolvimento. Em todos esses projetos que a gente tem é envolvimento ou nenhum progresso. Eu acho que é isso que eu gostaria de trazer. E ao mesmo tempo, veja só, fazer de 4 iniciativas distintas, de 4 iniciativas completamente distintas em sua origem, fontes distintas.
poder público, setor econômico, sociedade civil organizada e pessoas, iniciativas pessoais. E em todas elas o que a gente sente dá certo quando você tem autonomia e envolvimento. Meu nome é Marcela, eu sou do ICA, Núcleo de Informação, Conhecimento e Atitude, que é um núcleo de jovens, que vem de várias tribos, como a gente fala, vem de classes sociais muito diferentes, de escolas internacionais, de favela, faculdade, enfim, a gente discute questões jovens. E essa questão do desenvolvimento local para a gente depende, isso aqui a gente considera isso como um desenvolvimento da juventude, é um desenvolvimento da juventude do Rio de Janeiro, é local, mas é um local não da comunidade, é um local maior. Mas a gente tem outras ações, por exemplo, um pessoal do Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira, aí é um local, digamos assim, clássico, de uma comunidade. Eu acho que é importante discutir o que é, quais são os recortes, né? Como falou, que local é esse. No entanto, o que eu acho curioso é que nos dias de hoje, a democracia deixou de ser um método. Sem ela a gente não vive mais. Ela é o próprio exercício de nós mesmos. Ela não é um método, ela é um objetivo, sem o qual a gente não consegue mais sobreviver, sem o qual a gente não consegue mais conviver. E vai daí que esses projetos de desenvolvimento local, quando eles conseguem envolvimento comunitário verdadeiro, eu acho que eles conseguem um fim em si próprio. Por mais que eles não resultem necessariamente em mais empregos, mais casas, entende, mais ruas, eu acho que até resulta, né, no tempo. Mas eles conseguem uma coisa que é a dimensão democrática, a dimensão da participação, da valorização de cada pessoa dentro do seu grupamento. A missão da FINEP é a inovação, né? Então, a FINEP na década de 90, ela trabalhava com questão local. A gente podia dizer que o grande guarda-chuva era o arranjo produtivo local, né? A gente trabalhava com empresas, então a gente incentivava a existência de arranjos produtivos locais e, ao mesmo tempo, incentivava estudos sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte: se esse elemento da constituição humana das pessoas que estão lá dentro não for visualizada, trabalhada, a gente vai começar a mexer de todos os jeitos e não vai sair do lugar. Vai estar sempre, vai ser a nossa militância, a nossa vontade de mudar, a nossa não sei o quê, e nós vamos ficar no rame, nhenga, e não vamos mexer em nada. A gente tem que mexer em nós e lá. E é um movimento simultâneo. Se eu não reconhecer em mim que eu tenho contradições brutais, que eu quero ajudar e está ganhando simultaneamente, e que às vezes predomina em mim uma força e às vezes predomina a outra. Tem dias que eu estou mais desistente, tem dias que eu estou visualizando a salvação. Se eu não conseguir enxergar pelo menos essas duas forças em mim, eu não mexo neles. Eu não mexo em nada, nem na minha vida, nem na vida dos outros. E eu acho que é isso que eu estou chamando a atenção. Reconheçam a humanidade das pessoas. Que é a Cidadania em Ação, que é um projeto que 3 eixos: educação para a cidadania, mobilização popular e organização de ações conjuntas dentro de comunidades. Resumidamente, esse projeto capacitou 700 lideranças dos comitês de ação à cidadania em 20 municípios do estado do Rio. Essas 700 lideranças entrevistaram 16 mil famílias no estado do Rio. Dessas, 10 mil tinham direito à Bolsa Família, não recebiam, porque sequer sabiam que tinham esse direito. Dessas 10 mil, 4 mil a gente conseguiu cadastrar no Bolsa Família através da mobilização dos comitês. E esse processo se deu, na verdade, uma intervenção dentro de algumas comunidades, onde a gente fazia um mutirão da cidadania, que ele chamava de Dia da Participação Cidadã. A mobilização você consegue através de qualquer coisa: dança, teatro, cooperativa, qualquer coisa que una as pessoas em torno de um objetivo comum é uma mobilização. A partir do momento que você tem essa mobilização, você tem um produto de qualidade, você tem um poder de negociação. E eu venho afirmando atualmente que favela é cidade. Ou a gente olha para essa questão da favela, como a gente está olhando para a cidade, e entender que o problema da favela não se resolve a partir da favela, mas a partir da relação dela com a cidade e da cidade com esse espaço, ou é impossível. Eu levantaria da minha questão o seguinte: o que nós podemos fazer, o que cada um pode contribuir para o desenvolvimento local que ele próprio conceitua. Porque se o desenvolvimento se simplificar, esse é o melhor, e aí o melhor tendo o conceito de cada um, e se levar em consideração a consciência,
nós podemos, ao mesmo tempo que estamos discutindo, estarmos caminhando na elaboração, na colocação prática. Chamava para um fórum, nesse fórum discutia esses números, esses problemas. Daí desse fórum saíam grupos de trabalho cidadão, com várias organizações, não só comitês de ação, via muita igreja, muita associação de moradores, via alguns empresários, algumas escolas. E desse grupo de trabalho cidadão, escolhia uma comunidade para fazer o Dia da Participação Cidadã, uma intervenção que era, na verdade, um mutirão. Várias organizações iam, uma comunidade pequena, batiam de porta em porta, identificavam quem tinha direito ao Bolsa Família e não estava recebendo. E a partir daí se abriu um diálogo com a Prefeitura Municipal para o cadastramento dessas famílias. Então, na verdade, foi um processo que teve vários componentes do desenvolvimento local, e a partir daí a gente criou o espaço de leitura com um componente da educação. Ou seja, ok, a família agora está no Bolsa Família, a criança está na escola, mas será que ela está aprendendo? Será que ela sabe ler? Provavelmente não. Por isso, muitas vezes, a educação é de má qualidade. Porque a criança, se ela não sabe ler, ela não compreende o que estuda, logo ela sai da escola, ou repete, ou termina com má qualidade. O André tentou juntar e falou assim, ele partia do princípio, eu acho que o princípio certo, de que no Brasil a gente tem uma curiosa conjunção assim, a doença e o remédio partilham do mesmo espaço, na mesma sala, se chocam o tempo inteiro e não conseguem se conversar nem se ouvir. Desenvolvimento é o quê? Desenvolvimento humano é uma coisa, desenvolvimento comunitário é outra, desenvolvimento econômico é outra. Então, a gente tem que, eu estou tentando fazer isso, fazer um mapeamento dessas concepções e propor uma nova, dentro da minha visão, que vai nesse sentido. Olha, se a gente quer falar de desenvolvimento, a gente está falando de pessoas, eu acho que as pessoas é que importa, e aí são as pessoas que importam. Então, se são as pessoas que importam, o desenvolvimento vai ser o que elas acharem que é desenvolvimento para elas. Não é uma hierarquia de saberes, na verdade, isso a gente pegou um pouco da ideia do desenvolvimento local, há uma soma, uma multiplicação de saberes, o saber real da liderança comunitária, de quem sabe fazer na prática, um saber pedagógico do professor e o saber acadêmico universitário, para pensar pequenos projetos, mas que, na verdade, o mais importante não é o projeto, é justamente a interação, é começar a sentar junto para pensar a mesma realidade ali. Não é só a liderança pensar na comunidade, o professor pensar na escola, à distância, e os estudantes universitários mais à distância ainda nos andares das universidades. É ir para a base, ir aonde está a questão.
Vivo Pensar, nós estamos, já deve ser a terceira ou quarta edição do Vivo Pensar esse ano, e nós já nos propomos a discutir sobre questões referentes às questões sociais de uma maneira mais ampla, sem obrigação de ser conclusivo nem deliberativo. Acho que é um momento de a gente poder trocar experiências, vivências aqui, tem que poder sair, tirar um pouco das dúvidas que a gente tem e sair com umas dúvidas novas. Acho que é essa que é a proposta. E que a gente está nesse momento discutindo um pouquinho sobre, ainda de uma maneira livre, sem ser deliberativo, nem ser conclusivo, mas que a gente gostaria de discutir e trocar ideias, especialmente sobre o desenvolvimento local. Me foi feita uma pergunta interessante para saber assim, qual é a instituição hoje que desenvolve, de uma maneira robusta, projetos de desenvolvimento local no estado do Rio de Janeiro. E até agora, as perguntas que eu fiz a quem já trabalhou com isso, não conseguiu me responder, me dar uma resposta. Eu não. É engraçado, parece que a gente não conhece, ou parece que não há uma instituição que trabalhe dessa maneira sistemática e com um volume de experiência sobre o desenvolvimento local. Então a gente mudou o paradigma da ação, muita gente ainda nem viu isso, acho que o Razão Social de hoje. Exatamente, mostra um pouco isso, essa virada. Foi um processo de 2 anos, muito intenso, de discussão, de ação, e para ser sintético e oferecer um pouco da discussão que a gente está fazendo. A gente caminhou, abriu o paradigma, mudou e abriu o paradigma para 3 linhas. A gente começou a atuar muito mais na linha, não só do conjuntural, da fome, da emergência, mas do estrutural, que era a questão da educação. Então, o Natal Sem Fome, por exemplo, se tornou o Natal Sem Fome dos sonhos. A gente começou a lutar pelo direito à infância. Começou a arrecadar brinquedos e livros. Brinquedos para simbolizar o direito ao lazer, está no artigo 6º, e a gente nem sempre se interessa. E o ECA também prevê isso. E o direito à educação com um livro, que aí vem o segundo projeto, que é o Espaço de Leitura. São bibliotecas móveis que circulam dentro das comunidades com as lideranças. E o terceiro item, que o Gilberto viu o nascimento lá do SESC do Nova Iguaçu, que é a Cidadania em Ação, que é um projeto de 3 eixos: educação para a cidadania, mobilização popular e organização de ações conjuntas dentro de comunidades. Resumidamente, esse projeto capacitou 700 lideranças dos comitês de ação à cidadania em 20 municípios do estado do Rio. Essas 700 lideranças entrevistaram 16 mil famílias no estado do Rio. Dessas, 10 mil tinham direito à Bolsa Família, não recebiam, porque sequer sabiam que tinham esse direito. Dessas 10 mil, 4 mil a gente conseguiu cadastrar no Bolsa Família através da mobilização dos comitês. E esse processo se deu, na verdade, uma intervenção dentro de algumas comunidades, onde a gente fazia um mutirão da cidadania, que a gente chamava de Dia da Participação Cidadã. E primeiro, em 1 mês, 2 meses, a gente visitava todas as organizações do município, Nova Iguaçu, Caxias, Belfort Roxo, São João do Meriti, Queimado, Seropédica e por aí vai. Chamava para um fórum, nesse fórum discutia esses números, esses problemas. Daí desse fórum saiu um grupo de trabalho cidadão, com várias organizações, não só comitês de ação, via muita igreja, muita associação de moradores, via alguns empresários, algumas escolas. E desse grupo de trabalho cidadão, escolhia uma comunidade para fazer o Dia da Participação Cidadã. Uma intervenção, que na verdade é um mutirão. Várias organizações iam, uma comunidade pequena, batiam de porta em porta, identificavam quem tinha direito à Bolsa Família e não estava recebendo. E a partir daí se abriu um diálogo com a Prefeitura Municipal para o cadastramento dessas famílias. Então, na verdade, foi um processo que teve vários componentes do desenvolvimento local, e a partir daí a gente criou o espaço de leitura com um componente da educação. Ou seja, ok, a família agora está no Bolsa Família, a criança está na escola, mas será que ela está aprendendo? Será que ela sabe ler? Provavelmente não. Por isso, muitas vezes a educação é de má qualidade. Porque a criança, se ela não sabe ler, ela não compreende o que estuda, logo ela sai da escola, ou repete, ou termina com má qualidade. Por isso, para encerrar, a gente criou o Prêmio Educação Cidadã, que é a ideia de juntar professores de escola com lideranças comunitárias e estudantes universitários para pensar ações socioeducativas dentro das comunidades.
Então a ideia não é uma hierarquia de saberes, na verdade, isso a gente pegou um pouco da ideia do desenvolvimento local, há uma soma, uma multiplicação de saberes, o saber real da liderança comunitária, de quem sabe fazer na prática, um saber pedagógico do professor e o saber acadêmico do universitário, para pensar pequenos projetos, mas que na verdade o mais importante não é o projeto, é justamente a interação, é começar a sentar junto para pensar a mesma realidade ali. Não é só a liderança pensar na comunidade, o professor pensar na escola, à distância, e o estudante universitário mais à distância ainda nos andares das universidades. Ir para a base, ir aonde está a questão, e obviamente a gente sabe que esse prêmio ele vai demorar para emplacar, porque a gente vai enfrentar umas três muralhas da China, que são as muralhas invisíveis que tem entre esses grupos. Mas por acreditar que as redes são fundamentais, e essas redes precisam se cruzar, é que a gente quer que os comitês se interajam com as escolas e que com isso se aproveite a potencialidade do local para tudo melhorar. Inclusive também com reivindicação ao poder público. Não é substituir o poder público, ao contrário, é engajar o poder público nesse processo também. Marcela, eu sou do ICA, Núcleo de Informação, Conhecimento e Atitude, que é um núcleo de jovens, que vem de várias tribos, como a gente fala, vem de classes sociais muito diferentes, de escolas internacionais, de favela, faculdade, enfim, a gente discute questões jovens. E essa questão do desenvolvimento local para a gente depende, esse aqui a gente considera isso como um desenvolvimento da juventude, é um desenvolvimento da juventude do Rio de Janeiro, é local, mas é um local não da comunidade, é um local maior. Mas a gente tem outras ações, por exemplo, um pessoal do Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira, aí o local, digamos assim, clássico, a comunidade. Eu acho que é importante discutir o que é, quais são os recortes, né? Que local é esse? Eu acho que a gente define o local como um espaço que tem sentido para as pessoas que participam dele. Isso pode ser tanto a escola, quanto a comunidade, quanto o município e até o país. Então, na verdade, o local, esse local não é delimitado por fronteiras geográficas, mas pelo sentido que se dá a esse local. Os comitês da ação à cidadania, a gente trabalha com a ideia de redes de cultura, ou seja, que eles costuram parcerias com diversas instituições diferentes, com a ideia de que a gente precisa melhorar a vida das pessoas em situação de miséria. Obviamente, quando a gente se junta, e aí cada comitê é um princípio básico que o Betinho colocou desde o início da ação à cidadania, a gente procura seguir, que é a ideia de centralização e autonomia. Ou seja, os comitês locais têm total autonomia para fazer ações que eles acham mais adequadas. Esses 4 grandes projetos, na verdade, eles procuram juntar essa rede em ações conjuntas. Mas a forma como o comitê faz, isso vai do saber real dele. A gente procura dar informações, capacitações, procura formar para a cidadania, mas na verdade, o que a gente entende é que o poder público, as empresas, entendendo também empresas como mídia, e a sociedade civil precisam se juntar e pensar um pacto para aquela instituição. E uma coisa que a gente vê, e aí já pensando de uma forma, pensando nas experiências do movimento local já existente, é que é muito difícil mobilizar o povo se a gente não tem um resultado de curto, médio e longo prazo para serem alcançados. Então, por que a gente conseguiu juntar muita gente em tão pouco tempo? Porque a gente tinha uma perspectiva de resultado rápido. 6 meses. Agora, a gente conseguiu, num dia só, incluir 1.000 pessoas no Bolsa Família em Nova Iguaçu no ano passado. Então, na verdade, varia muito o tamanho do município, o tamanho da rede da ação, da capacidade que essas lideranças têm de juntar pessoas. Por exemplo, em Seropédica, a gente tinha uma liderança e a gente conseguia reunir a Universidade Rural, Pastoral da Criança, enfim. Às vezes, uma liderança ela junta muita gente. A gente trabalha com questões que são afins ao desenvolvimento local. A gente trabalha muito com redes comunitárias em todas as unidades do centro. E eu acho que o que está por detrás, quando a gente promove encontros mensais nas unidades, que as pessoas conseguem, através do que oferece e procura, estabelecer parcerias nessas redes, é justamente a questão de como é que você promove capital social. Então, acho que é isso que está por detrás
dessa proposta de rede e dessa maneira como é que o capital social pode se tornar uma aposta para o desenvolvimento local nas comunidades. Acho que é essa a lógica com a qual a gente se assenta. A gente ainda não chegou a se debruçar na execução do projeto de desenvolvimento local, salvo Cidade de Deus e Morro do Estado, então não de uma maneira sistemática, mas só de maneiras pontuais, mas essa que, vamos dizer, é a grande questão, como é que se estabelece de uma maneira sistemática, enfim, esse tipo de articulação para desenvolvimento local. Paulo Raul Martins, eu sou advogado e presido uma comissão da Ordem dos Advogados chamada Comissão de Assuntos Jurídicos das ONGs e outras entidades de interesse social. Sou professor bacharelado da MBA de Responsabilidade Social e Defesa do Setor da FRJ e advogo nesse campo. Advogo no campo da sociedade civil organizada, tenho feito projetos, tenho sido testemunha profissional de projetos de desenvolvimento local há muito tempo. Quando eu conversei com o Gilberto sobre isso, ele falou assim, mas vem porque você tem uma experiência na CDL, da Secretaria Municipal do Trabalho. Eu queria levantar 4 experiências com relação a esse negócio de desenvolvimento local. A primeira experiência foi a que o Gilberto me pediu para falar, foi a experiência na Secretaria Municipal do Trabalho. Eu trabalhei com o pessoal da Secretaria Municipal do Trabalho nos últimos 6, 8 meses de gestão, na gestão André Urani, com o governo Conde. A Secretaria Municipal do Trabalho era uma secretaria praticamente sem orçamento e era uma secretaria que tinha muita pretensão de projetos demonstrativos e articulação. E esse projeto que o Gilberto estava falando é o projeto das CDL, os comitês ou comissões de desenvolvimento local. O André tentou juntar e falou assim, ele partia do princípio, eu acho que o princípio certo, de que no Brasil a gente tem uma curiosa conjunção assim, a doença e o remédio partilham do mesmo espaço, na mesma sala, se chocam o tempo inteiro e não conseguem se conversar nem se ouvir. Então você tem o recurso do lado da favela, você tem o pessoal de classe média organizado e do mais do lado, por exemplo, eu moro numa região bem classe média alta do Rio de Janeiro, do lado de uma favela, que é classe média baixa nesse momento, mas que a gente não se comunica de jeito nenhum, a gente só ouve o barulho enorme que eles fazem, que eles têm fábricas do lado e empresas enormes do lado de comunidades extremamente, gritantemente necessitadas, como por exemplo, se você olhar para o Duque de Caxias, segunda maior arrecadação do estado do Rio de Janeiro, pousada em Duque de Caxias, feito um disco voador, todo o complexo de petroleiro da refinaria da Reduc, da refinaria do Duque de Caxias, extremamente rico, por rio pobre e tudo mais, e a população de Duque de Caxias extremamente pobre. A gente de fato divide o mesmo local, pobreza, riqueza, doença e remédio. A gente precisava de algum jeito de comunicar essas pessoas. Ele tenta fazer a junção dessas pessoas. O problema foi o tempo, né? De universidades, empresas públicas, empresariado, lideranças comunitárias, sociedade civil organizada, os ONGs, essas coisas, para discutir como é que a gente se envolvia, como é que a gente conseguia fazer isso aí. E como o tempo era exíguo e ele não tinha orçamento, e estava no final do governo, ele faz isso em 2 regiões, simplesmente da cidade, Zona Norte e Zona Sul, que não dá certo. De fato é impossível você fazer isso em um projeto de governo. O que é curioso é que eu acho que ele tem uma sensibilidade, e uma sensibilidade que não caminhou. Por que não caminha? A gente chega no final do governo com reuniões bastante interessantes, adentra o governo novo com esse pessoal ainda se reunindo, e a gente vê toda a estrutura ligada, de certa maneira, ao aparato formal do Estado, seja empresas públicas, seja inclusive o Sistema S, todo mundo de uma maneira bastante vaposa saindo do espaço, né? Se diluindo, não querendo se comprometer. E aí como é que vai ficar o empresariado? A sociedade civil fica geralmente sozinha lá segurando a bandeira, né? O pirulito, mas cadê o resto? O resto todo foi embora. E porque o pessoal tem uma série de outros compromissos, o governante mudou. É como se o governante fosse... Ele tem uma força de atração enorme e uma força de atração destrutiva, né? Autonomia, isso é extremamente interessante. Eu acho que do ponto de vista das iniciativas públicas, essa é uma iniciativa pública que tinha certa autonomia, e que no momento em que muda, a liderança era pública, e no momento que muda o principal da liderança pública, inclusive, especialmente quando mudou o secretário municipal do trabalho, acabou tudo.
Tem outra, uma organização extremamente interessante que eu chamo a atenção de vocês, para quem não conhece, acho que a maior parte deve conhecer, que é o CAMPO, o Centro de Apoio ao Movimento Popular. Tem uma sede em Botafogo, trabalha muito nas regiões mais problemáticas metropolitanas do Rio de Janeiro. Vai até São Gonçalo, assim, das mais complicadas. O campo faz uma coisa muito curiosa, ele chega no local, identifica as lideranças locais, junta essas lideranças locais, de alguma maneira, fala assim, como é que a gente pode fazer projetos de desenvolvimento aqui, de projetos especialmente de inclusão para o trabalho. Então, você é sapateiro, está sem emprego, você é uma costureira, trabalha, mas no final do semana está livre, você é um cabeleireiro e na segunda e terça você tira folga. Então, junta vocês, eu compro para você o material para o sapato, compro para você o material de corte e costura, para você botar um espelho e tudo mais, e vocês vão dar aula para a garotada, e ao mesmo tempo você com material vai poder produzir o seu sapato e vender para fora, e consertar o sapato da própria comunidade, e daí para frente. Se a comunidade, fazendo um grupo chamado um comitê, né, da comunidade, um comitê comunitário, com a assessoria do campo, mas não com o comando deles, eles alugam, o campo aluga ou compra um galpão, bota esse maquinário dentro, que seja, essas coisas todas. E quando esse comitê for capaz de desenvolver uma pessoa jurídica própria, com autonomia, autogestão comprovada, com métodos de autogestão bastante independentes e dentro daqueles princípios que o campo defende, eles doam esse material todo na comunidade e aí vira material comunitário. Ele faz uma rede, eles fazem uma rede sozinhos, é uma iniciativa de uma organização, não é uma pessoa, é uma organização, é uma iniciativa extremamente interessante que faz uma rede a partir dessa organização organizando o outro. E uma outra iniciativa, o autossustentável, extremamente focado na liderança pessoal de uma pessoa. A Ania Oeste, uma moça muito ativa, muito interessante, muito inteligente. E a Ania se muda para o Alto, ela muda para o Rio de Janeiro, vem para o Rio de Janeiro, vai para o Alto da Boa Vista, vê a situação de degradação ambiental da comunidade, e aí tenta organizar por conta de todo o desenvolvimento local integrado e sustentável. A ideia que está na cabeça da Ania é uma ideia de integração comunitária, ela vai lá e tenta trabalhar com isso. E ela faz um movimento até interessante, ela sai hoje da organização, acho que ela está com intenção até de sair, uma organização que tem um patrimônio pequenininho, mas um patrimônio interessante para quem não uma coisa de computadores, local, informática, mesa, cadeira, fez um monte de festa, é reconhecido na comunidade e procura-se, falta colocar no jornal assim, procura-se liderança para ocupar o lugar da Ania. E a quarta que eu chamaria a atenção é da Dialogue, que eu discuti com a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce assinou um contrato aqui com o BNDES, então a gente já pegou, veja, uma iniciativa pública, quando mudou o gestor público, a iniciativa foi o Beleléu, uma iniciativa da sociedade civil que consegue fazer uma rede bastante interessante, mas uma rede pequena, mas muito potente, que consegue caminhar sozinha mais de, sei lá, deve estar uns 20 anos caminhando sozinha indo para frente. Uma rede ING, a Ania, um indivíduo não governamental, reunindo as pessoas em torno de si, que era muito mais forte, inclusive, não foi uma demanda comunitária, foi ela que fez. Ela conseguiu até criar um movimento comunitário, mas não foi uma demanda comunitária, fantástico. E agora uma demanda empresarial, da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce assina um contrato com o BNDES para fazer uma expansão do porto de Tatibacanga, que é aquele porto que liga uma estrada de ferro entre o enorme buraco da mina de Carajás com o mar, em São Luís do Maranhão. Atravessa um monte de floresta, onde não é floresta virgem, miséria, né? E aí chega no porto de Tatibacanga, que para os nossos vão ser os cariocas, a maré é Vieira Souza. E chega lá, naquele porto, um porto com problemas ambientais graves, ela faz uma usina de pelutização, não sei se vocês já tiveram acesso a uma usina de pelutização, alguém já foi para Vitória? E você sabe aquela história da Ilha do Boi, né? Que na usina de pelutização, o resíduo de poeira, de minério, cobre toda uma parte da Ilha do Boi, fica que nem a lua, assim, toda preta, né? Nossa, interessante. Então, é desgraçado fazer uma usina de pelutização no meio de uma reunião densamente povoada, de caseiros, extremamente necessitada, numa época que a gente dá valorização à questão ambiental, num porto junto ao mar, numa cidade histórica como São Luís.
Tinha uma cláusula nesse contrato do MDS, porque iniciou com a reforma do Estado, como no ano passado, Fernando Henrique Cardoso, as cláusulas de questão social, eles tinham que fazer algum investimento social, algum projeto social, então eles contratam alguém que faça um projeto social para eles. A Dialogue chega lá e senta com o Vale do Rio Doce e fala, Vale do Rio Doce, e aí? O que vocês acham? A gente queria fazer alguma coisa que fosse relativa à limpeza, porque São Luís é muito sujo. São Luís era extremamente sujo. Extremamente sujo. Lixo na rua, extremamente sujo. E aí faz-se bem, então vamos fazer um negócio ligado à limpeza urbana e vai para a comunidade. E aí, vamos fazer um negócio de limpeza urbana, é isso que vocês querem? A comunidade não. Claro que não. A gente quer trabalho, a gente quer desenvolvimento, a gente quer uma cidade melhor, a gente quer outra coisa. Mas a gente topa a limpeza também, desde que a gente consiga de alguma maneira esse tipo de coisa. Para procurar o poder público, e aí, vocês querem limpeza urbana? Claro, claro, vamos fazer limpeza urbana e tudo mais, e que era a obrigação do poder público. As notícias que eu tenho são as seguintes: o poder público assinou aquele negócio, porque afinal de contas não entraria por nenhum tostão. E ficou de assinar depois, outro assim, acabou assinando outro. A comunidade começou a ser mobilizada com financiamento da Vale, para pegar a Kombi, pegando pessoas e tudo mais, juntando, que ficava muito mais fácil, com lanche, então fica mais fácil. E é importante. Sabe como é que é importante? Café da manhã atrai mais, então se você não fizer café da manhã, né? A gente está aqui no dele. E aí faz o negócio um pouco melhor e junta as pessoas de uma maneira mais competente, com profissionais do lado fazendo intermediação, que é sempre melhor também. E aí começa um monte de jogos comunitários, a comunidade começa a se sentir enrolada porque 2 anos do nada. Em primeiro lugar, porque a prefeitura, na hora que assina e fala que vai fazer limpeza urbana, resolve colocar então seus caminhões e fazer a limpeza urbana e a cidade ficou limpa. Então, qual seria o problema para ser enfrentado por um projeto social de educação para limpeza urbana da Vale do Rio Doce? Afinal de contas, inclusive, uma usina de coletação, que a gente saiba, é o maior sujismo do planeta, né? Uma usina de coletação suja tudo, né? E uma usina de coletação vai sujar tudo. Será que eles vão limpar a sujeira que eles fazem, ou que eles podem potencialmente fazer? Isso não estava em questão com a Vale, uma comunidade carente. E aquele nome complexo de comunidade carente incomodava assim, aos funcionários da Vale. Claro, eles não frequentam aquele negócio. E esse projeto, eu deixei esse projeto criando um conceito de políticas públicas dentro de São Luís, no qual a prefeitura sempre compareceu de maneira absolutamente burocrática. A Vale do Rio Doce sempre compareceu de maneira absolutamente profissional. E a comunidade sempre compareceu lá querendo saber, e aí, quando é que a gente vai conseguir uma promessa que vale a pena? O próprio diálogo em si, eu acho que já promoveu modificações substanciais nas pessoas. A gente viveu nesse país há pouco tempo, assim, sabendo que questão social, né? Até o Sarney, isso começaram a mudar como slogan social, social era a palavra de elevador, né? Tem um serviço não social. Quando era em clube, era para fazer festinha. É isso, fazer festinha é o social. E de repente muda a dinâmica, essa dimensão da palavra social, ela ganha uma outra dimensão completamente distinta. E é nessa dimensão completamente distinta que eu acho que a Vale do Rio Doce se encontrou. A Vale do Rio Doce fazia programas sociais, ela fazia filme, né, corria, ela concedia certo tipo de coisa, assim, uma relação comunitária que era para maciar um pouquinho as questões, mas eu acho que um pouco profissionalizada. De uma hora para outra ela teve que sentar no Conselho de Políticas Públicas e teve que passear com a palavra social de outra maneira. E eu acho que a gente mudou de fato, não o desenvolvimento local de São Luís, mas a própria postura da Vale do Rio Doce com o Conselho, que foi uma promessa enorme de mudança de tudo isso. Resulta uma coisa só. O curioso e o contraditório nisso, a palavra desenvolvimento ela é muito associada a progresso, mas não há a menor possibilidade de desenvolvimento sem envolvimento. E em todos esses projetos que a gente tem é envolvimento ou nenhum progresso. Eu acho que é isso que eu gostaria de trazer, e ao mesmo tempo veja só, fazer de 4 iniciativas distintas, de 4 iniciativas completamente distintas em sua origem, fontes distintas. Poder público, setor econômico, sociedade civil organizada e pessoas, iniciativas pessoais. E em todas elas o que a gente sente dá certo quando você tem autonomia e envolvimento. Essa síntese que você fez, me desculpa, me tocou pessoalmente, viu, Paulo? Porque para mim é a essência, só há desenvolvimento se houver envolvimento. Bom, eu sou a Cláudia Feister, socióloga, nossa, eu me apresentei tantas vezes aqui que eu acho engraçado falar disso.
Mas eu sou doutora em planejamento urbano e trabalho na UFRJ em vários cursos nesse campo. Por conta de trabalhar com o planejamento urbano, acabei entrando na discussão sobre desenvolvimento local e, por outro lado, também como trabalho com gerenciamento de projetos sociais, chegou um ponto que eu comecei a ver tanto projeto e tanta ONG, e tanto desperdício de tudo, que eu falei, gente, está resultando em nada. Um monte de iniciativas pontuais acontecendo, sem grande impacto. Acontecem, como o Paulo acabou de falar, acontecem e se dissolvem. Não se sustentam, uma coisa assim. E eu comecei a ter algo errado nisso, de um monte de projetos sociais e a gente não vê um impacto significativo, não consegue enxergar. Eu passei a me preocupar com a discussão sobre desenvolvimento local. Aí eu venho estudando isso há muito tempo, mas agora eu pedi a palavra porque o Paulo acabou terminando com a questão que eu acho central, que eu estou interessada agora em trabalhar e estou fazendo isso, que é, afinal de contas, o que é desenvolvimento? A gente fica, que aí não é nem só local, o que é desenvolvimento? Hoje em dia a gente, quando pensa em desenvolvimento, pensa normalmente em inclusão no mercado de trabalho, inclusão social em quê? Nesse sistema? Eu, por exemplo, não acho que esse sistema está bom. Então, se desenvolvimento é incluir as pessoas nele, para mim já está equivocado. Entendeu? Então comecei a me colocar essas questões e aí parei, e no momento eu estou fazendo isso, até por isso que eu estou aqui, porque eu estou querendo ver as experiências que estão acontecendo, que eu resolvi definir desenvolvimento. Pois chega que a economia dominou esse campo e colocou todos nós nessa linha do progresso, que eu acho que não faz nenhum sentido, porque não é isso que faz as pessoas felizes, na verdade, porque quando eu penso em desenvolvimento, para mim hoje, eu vou falar aqui espontaneamente, não resiste, não sustenta até a morte, mas é a ampliação da sensação de bem-estar das pessoas. Isso que é desenvolvimento, tá? Seja ele qual for, cada um vai saber qual é o seu lugar, entendeu? Porque não dá para generalizar, né? Porque cada um está inserido nessa comunidade de uma forma, então o desenvolvimento vai ser diferente para cada pessoa e para cada grupo. Então eu comecei a achar importante redefinir. Desenvolvimento, o que é isso quando a gente fala, né? Desenvolvimento é o quê? Desenvolvimento humano é uma coisa, desenvolvimento comunitário é outra, desenvolvimento econômico é outra. Então a gente tem que, eu estou tentando fazer isso, fazer um mapeamento dessas concepções e propor uma nova dentro da minha visão que vai nesse sentido. Olha, se a gente quer falar de desenvolvimento, a gente está falando de pessoas, eu acho que as pessoas é que importa. E aí, são as pessoas que importam, então, se são as pessoas que importam, o desenvolvimento vai ser o que elas acharem que é desenvolvimento para elas. Né? É difícil pensar num contexto social, mas aí é que eu volto para a questão dele. Se as pessoas, nossa, né, que tem um grupo aqui que já transita com essa discussão um tempo não nesse nível, com esse rótulo de desenvolvimento, mas em outras questões, se as pessoas veem possibilidade de desenvolvimento na linha que elas acreditam que será desenvolvimento, elas se envolvem. E aí, se elas se envolvem, aí há o tal do desenvolvimento. E se há o desenvolvimento na minha linha de várias pessoas, mas não nesse sentido não no sentido material, de aumento de bem-estar, de sensação de bem-estar, de consciência, até aí eu acho que é importante você saber que está em sociedade e o seu desenvolvimento também não acontece se o do grupo também não acontecer. Então, mas o que eu acho é o seguinte, a questão que a gente tem que enfrentar na minha visão hoje é isso. O que é desenvolvimento? Porque senão a gente começa a fazer projetos para inserir as pessoas num desenvolvimento que vai contra elas mesmas. Né? Então, essa pesquisa que eu estou fazendo dela, e aí eu estou buscando experiências de desenvolvimento que a partir do momento que eu conseguir definir as diversas possibilidades de desenvolvimento dentro dessa linha que eu penso, eu quero ver se elas podem acontecer na prática, são os desenvolvimentos possíveis. Uma vez que a gente tenha a formulação que seja isso, será que esses desenvolvimentos são possíveis? Então, como que a gente pode conseguir promover esses desenvolvimentos nessa linha que não seja do progresso
e do progresso econômico, porque, para mim, economia é uma parte e dinheiro também é só uma parte, né? Aquela musiquinha lá dos tipos. Não sei quem é, a gente não quer só comida. A gente não quer só comida, a gente não quer só emprego, a gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer muito mais coisa do que isso. Aquela definição que eu gosto muito do desenvolvimento, que é, acho que é do Abagnino, autor de filosofia, excelente. Que desenvolvimento é um movimento para o melhor. É uma definição sintética maravilhosa que eu procuro trabalhar quando eu vou, desde falar com o empresário, com o governante, ou falar com uma liderança comunitária, com uma família em situação de miséria em Caxias, isso está na minha mente. Movimentar para melhorar. Aí eu acho que é por aí, mas também não é só aí no meu lado socióloga, também ficar só no... Mas podia ser desenvolver na comunidade. Porque para as pessoas poderem... Não, mas aí eu acho assim, esse é no momento, é o meu momento. Como é que eu... Porque também as pessoas não conseguem se desenvolver sem um básico, entendeu? Sem um acesso ao básico. Então, por isso que eu também não acho... Senão você cai naquela linha liberal, que eu não acho que também funciona, que é, deixa as pessoas, cada um fazendo o que é melhor para si, a sociedade toda vai melhorar. E não é assim, entendeu? Aí eu acho que o governo tem que entrar e todo mundo tem que ter aquele mínimo, né, para poder, a partir daí, encher bem, porque tem um mínimo necessário para você, é aquela coisa, moradia, o básico, né? Mas tirando isso, acho que a partir daí as possibilidades de desenvolvimento vão ser infinitas, vai depender de cada grupo, né? E aí nessa linha, o movimento para melhorar, né? Mas eu só não gosto de separar totalmente, porque senão a gente cai naquela discussão liberal de se cada um melhorar um pouquinho, melhora tudo, e nem todo mundo consegue melhorar sem uma contribuição, uma intervenção nesse sentido. Eu acho que, em base, a gente está tateando em torno desse conceito de desenvolvimento local, a gente vem experimentando algumas ações e refletindo um pouco qual é a nossa contribuição para esse debate. Digo isso porque eu tomei contato com essa discussão de desenvolvimento local ainda quando o Betinho criou a agenda social. Então, a agenda social, quando ela foi criada, ela tinha a proposta de realmente ter uma atuação na cidade do Rio de Janeiro, articulando os vários atores, né, empresário, governo, sociedade civil. E quando o Betinho morreu e o Rio de Janeiro perdeu a eleição para sediar a Olimpíada 2004, a gente meio ficou órfão dessa história. Então a gente faz um recorte nisso e vai atuar na área da Grande Tijuca. Então a gente escolheu um território naquele momento, era a área da Grande Tijuca, composta por 23 favelas, quer dizer, uma área com uma identidade muito forte. Tijucano tem uma identidade muito forte, né? Potencialidade enorme de empresas, serviços ali. Isso que nos levou para pensar, a gente tinha uma marca, que era favela urbanizada e integrada à cidade. Tinha discussão se era integrada, se não era, isso já estava colocado, mas de qualquer forma isso serviu como um orientador para as nossas ações aí. E teve um tempo muito interessante de envolvimento, Caixa Econômica, clubes tipo Rotary, Lions, Igreja, comércio local da Tijuca e também lideranças da favela, participando dessa dinâmica. Mas nós tínhamos também uma prefeitura atuante ali, eu estou falando desse período do Conde, né, um pouco nesse momento. Você tinha um governo do Estado meio acanhado, mas sem ser um empecilho para a ação. Ele estava ali e como a dinâmica estava funcionando, também ele vinha junto. Com a mudança de governo, a gente perdeu esse ente prefeitura, sai completamente, você fica meio sem essa relação. O governo do Estado também, como já estava ali por conta da dinâmica, ele também se afasta. E o que acontece? Você também tem os empresários, que vêm muito a reboque da presença do governo, da presença do Estado, eles também se afastam. Então a gente fica
com a favela, né, e alguns outros abnegados que estão ali naquela história. Então a gente vai desenvolver o trabalho e aí a gente vai focar o nosso trabalho isso no capital social dessas localidades. Trabalhar pesado com um grupo de mulheres, trabalhando com muita gente, mas o que ficou como produto desse período é um grupo de mulheres da Grande Tijuca trabalhando em geração de renda, né, a partir do marco da economia solidária hoje, cooperativismo, e está aí, está na luta. Mais ou menos nesse mesmo período, você tem uma outra experiência que eu também estou ligado, com a Fundação Bento Rubião, que é o Delis Manguinhos. E é uma outra experiência fantástica. Você tem a Fiocruz no centro ali de uma cidade que avançou para dentro do campus da Fiocruz, e a Fiocruz, em algum momento, diz, não, temos que fazer alguma coisa. Então tem a iniciativa da criação da cooperativa, da Cotran, que foi uma aposta alta da Fiocruz, que durante algum tempo teve uma importância muito grande ali, mas também e aí, minha opinião, por falta de monitoramento, de acompanhamento, eles perderam o controle e em algum momento tiveram que esvaziar a própria criação. Mas, de qualquer forma, eu fui aí para trabalhar, tinha uma proposta de desenvolvimento local e a Fundação foi convocada para criar um fórum de desenvolvimento local. Então, a nossa tarefa aí foi tentar articular as lideranças locais, né, a força viva desse conjunto, para então dialogar com essa proposta de desenvolvimento local. A batalha foi muito interessante, muitos problemas aí, mas de qualquer forma foi um momento importante. Você conseguiu, primeiro, radiografar aí que aquelas lideranças iam muito além dos presentes associações de moradores. Você tinha outras forças, outras formas de organização ali que estavam querendo participar e precisavam ser ouvidas. Então esse foi um momento importante que a gente colocou dentro da Fiocruz um conjunto de representações que ia muito além das associações de moradores. Por isso tivemos desafetos e tudo mais, mas como um processo muito interessante. Você também aí está envolvido, governo do Estado, Prefeitura, Fiocruz, né? Temos 3 poderes aí nessa história. E a gente percebe também a dificuldade de diálogo entre esses entes e um pouco também a concorrência e a disputa para a realização no território, quando você tem que botar a marca de quem que vai entrar. Eu acho que esse conceito, né, de um desenvolvimento coletivo em que todos ganham nesse processo ainda não é uma cultura dos nossos gestores, muito pelo contrário. Eu acho que essa fragmentação ela está também na sociedade, não estou dizendo que não esteja, mas está muito fortemente na cultura política dos nossos gestores. Então, a dificuldade desse diálogo. A consequência disso foi é até engraçado que o terreno da Embratel que tinha lá e estava discutindo para criar construção de casas, o terreno foi invadido pelo tráfico e ninguém, nem Estado, nem Prefeitura, nem a Fiocruz, foi capaz de ter uma ação mais eficaz para impedir ou para segurar esse processo. Então o processo parou, agora a Fiocruz está retomando essa discussão por conta do PAC e está sendo recolocado. Mas isso aí ficou, eu acho que foi uma atividade que teve essa paralisação por conta, eu acho, da falta de diálogo entre os vários poderes. Depois eu tive uma outra experiência interessante também que envolve a Prefeitura do Rio de Janeiro. Fui ao APD Rio, que Paulo foi advogado do APD Rio. Apoio a populações desfavorecidas no município do Rio de Janeiro. Qual é a novidade dessa história? Era uma iniciativa do poder público do município, com o apoio da União Europeia, então você tinha uma gestão compartilhada. Você tinha um gerente da União Europeia e um gerente do município que estavam atuando, e a proposta era uma ação de desenvolvimento em 5 pequenas favelas do Rio, né? Vila Benjamin Constant, na Zona Sul, na Gávea e 3 em Bangu, na Zona Oeste. Muito interessante porque a gente aplicou aí, quer dizer, todo esse cardápio do desenvolvimento local, diagnóstico participativo, identificação de lideranças, e você tinha aí a presença do poder público, quer dizer, com toda a sua força, e você tinha uma certa autonomia por conta da participação da União Europeia do seu gestor presente.
Isso também dava um diferencial, né? Você tinha a autonomia financeira, você tinha a autonomia administrativa, e isso pôde avançar muito. Então, se atuou na parte urbanística, se atuou, quer dizer, produzindo a iniciativa de geração de trabalho e renda, e a gente chegou até a avançar criando uma metodologia de monitoramento de serviços. Eu acho que essa foi a grande novidade dessa intervenção aí, que a gente tem um pouco como é que você faz para monitorar essas intervenções que são iniciadas nesse processo. Como é que você faz para garantir que esses serviços públicos, uma vez instalados, tenham a durabilidade no tempo do envolvimento da própria comunidade. Eu saí desse processo e eu sei que também, quando termina o convênio, a União Europeia vai embora, né, a ONG sai, o poder público não consegue dar sequência para todo esse investimento de 3 anos de trabalho efetivo, de envolvimento, de construção de relações nessa área. Tá bom. Aí a gente agora está numa outra praia. A gente trabalha com um projeto chamado Núcleos de Integração, é uma iniciativa do IBAS, com apoio de Furnas. A gente está aqui em Jardim Gramacho, população em torno de Lixão. A gente está no Espírito Santo em 2 comunidades quilombolas e no Mato Grosso, assentados atingidos por barragem. Aí. Só para dizer que a questão é sempre a mesma. Você tem, primeiro, que a gente não acredita no desenvolvimento. Esse local aí pode ser local, uma comunidade, local, um conjunto, como é o caso do Manguinhos, ou local, uma região, um conjunto. Essa é a concepção que a gente tem também. Agora, a gente acha que não há possibilidade de falar em desenvolvimento local se você não tiver envolvimento efetivo do poder público, porque, em última análise, quem vai fazer é impossível, por mais que tenha capital social aí, que você consiga, por iniciativa própria, resolver problemas que são estruturais. Exemplo, lá numa comunidade quilombola que a gente está atuando, tem a questão do transporte. Né? Os caras andam quilômetros até chegar à estrada para ir para a escola, para ir para o trabalho. Por mais organização que eles tenham, eles não conseguem resolver a questão, ao menos de forma durável, a questão do transporte aí. Então você tem que ter o envolvimento do poder público. Por outro lado, se você não tem essa base social com autonomia crítica, você também vai ter essa atuação do poder público de forma controlada, né? Ele vai controlar essa comunidade. Então o desafio é você investir pesadamente na construção dessa base social para que ela possa ter senso crítico, ser capaz de dialogar com o poder público e cobrar esse direito que é fundamental, que vai garantir então aí uma transformação nessa localidade. Então, a gente está metido, Cidade de Deus, a gente no IBASE, e aí já estava no IBASE, acompanhou todo o processo com financiamento da FINEP, da criação da Agência de Desenvolvimento Comunitário da Cidade de Deus, que é um processo fantástico de idas e vindas, mas também que eu acho que está sendo um aprendizado para todos nós. De qualquer forma, eu quero concluir dizendo o seguinte, eu acho que se a gente não pensar de uma forma eu acho que é legal pensar o local, pensar essas forças, mas a gente tem que pensar um pouco a cultura política que a gente está metido. E eu acho que esse é o maior desafio que nós temos. E a cultura política significa a transformação também da base local, mas principalmente do poder público que está em torno disso, porque é um ranço que se repete a cada experiência que você tem. É isso, ou é a mudança do executivo, ou é a mudança do secretário, ou é uma disputa partidária, mas a gente não consegue garantir projetos de médio prazo, porque a gente está falando de transformações que, no mínimo, você tem que falar de 5 anos para lá. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar um pouco em torno dele. Uma coisa que me incomoda. Muita gente fazendo a mesma coisa, qual é o resultado que as pessoas fazem? Isso sempre funciona. A gente precisa ter o nosso projeto calcado em resultados. De fato, se não adianta só a gente ficar falando que a gente é bonzinho, né, que nós somos filantropos, a gente não tem resultado nenhum, mas aí tem um problema, veja, que é uma outra questão que a gente precisa pensar. A democracia, quando ela foi constituída em Atenas, tinha uma discussão entre Atenas e Esparta, por exemplo, e se dizia por que era melhor isso e aquilo. Existe toda uma argumentação dos atenienses de que os soldados deles brigavam com mais força e mais vigor, sabendo que brigavam pela sua própria cidade, aquilo que lhes pertencia. Então a democracia era um método. Quando a gente chega na ditadura militar, eu acho que todo mundo aqui, de certa maneira, foi educado dentro do escopo da ditadura militar, e eu tive escolas na ditadura militar com educação moral e cívica, aquelas coisas todas, não é isso?
a gente chega à conclusão que a democracia é um método possível, dentre vários outros métodos existentes. Inclusive tinha aquele discurso da esquerda, eu era bem à esquerda, que falava que não existe só uma espécie de democracia, existem várias, as democracias mais interessantes estão do lado de lá do muro. Né? E, no entanto, o que eu acho curioso é que nos dias de hoje, a democracia deixou de ser um método. Sem ela a gente não vive mais. Ela é o próprio exercício de nós mesmos. Ela não é um método, ela é um objetivo. Sem o qual a gente não consegue mais sobreviver, sem o qual a gente não consegue mais conviver. E vai daí que esses projetos de desenvolvimento local, quando eles conseguem envolvimento comunitário verdadeiro, eu acho que eles conseguem um fim em si próprio. Por mais que eles não resultem necessariamente em mais empregos, mais casas, entende, mais ruas, eu acho que até resulta, né, no tempo. Mas eles conseguem uma coisa que é a dimensão democrática, a dimensão da participação, da valorização de cada pessoa dentro do seu grupamento. E isso daí é fundamental. Essa relação do poder público com o desenvolvimento local é uma coisa bastante interessante. A gente tem quando você fala assim que é impossível, sem ter envolvimento do poder público, é possível. A gente tem uma experiência, que a gente tem um projeto, que a gente começou tentando viabilizar a universidade, a comunidade, o poder público e as instituições que queriam fazer um projeto sério. De 29 municípios, a gente só conseguiu o apoio efetivamente do poder público, não para ser o dono ou embandeirar politicamente o projeto, mas porque queria realmente desenvolver a comunidade. De 29, só um, porque o cara não era político. É um projeto que o SESC tem chamado de Projeto Tempo Livre, que mobiliza comunidades através da cultura com desenvolvimento sustentável. Qual é o município dele? É Miraflores. É um cara chamado Carlos Roberto. Ele era presidente do Rotary, ele foi obrigado a se candidatar porque não tinha ninguém na cidade que pudesse fazer oposição ao sistema que estava estabelecido. E ele se candidatou, mas com uma visão totalmente, não é uma visão política, é uma visão administrativa, e ele realmente apoiou e o projeto lá foi um sucesso absoluto. Mas o que a gente percebeu é que só existe uma forma de você fazer com que o poder público seja inserido dentro do contexto sem ser o dono, através de poder político. Como é que você consegue poder político? Através da mobilização. A mobilização você consegue através de qualquer coisa. Dança, teatro, cooperativa, qualquer coisa que una as pessoas em torno de um objetivo comum é uma mobilização. A partir do momento que você tem essa mobilização, você tem um produto de qualidade, você tem um poder de negociação. Eu nunca vi ninguém bater na porta do governo com um prato na mão e o governo dá alguma coisa. Você só consegue alguma coisa do Estado quando você chega com poder de negociação. Olha, eu tenho isso aqui, te interessa? Ah, interessa, então vamos negociar como é que a gente vai partilhar isso. E aí, tem exemplos claros disso. Vassouras. Vassouras hoje tem um projeto lá, não sei se alguém aqui conhece, que é o Projeto de Integração com Apoio, que são 900 pessoas que são atendidas de graça em música clássica. Essa mulher hoje, que é presidente lá, na realidade é um processo de gestão compartilhada, ela tem mais força dentro da cidade que o prefeito. Tanto que saiu um prefeito, porque por improbidade administrativa, entrou o outro não quis ser parceiro. Ela fez uma festa na cidade, dizendo para todo mundo que aquela festa estava sendo feita, porque o prefeito que entrou não queria ser parceiro. Entupiram o e-mail do prefeito, o telefone dele não parava de tocar. Três dias depois ele chamou ela para conversar, para negociar. E aí ela exigiu dele que tivesse um espaço para fazer uma cooperativa, para fazer uma fábrica de chocolate para as mães dos alunos. Então ela está conseguindo impor para ele, por quê? Porque ela tem 900 crianças, tem uma associação de pais dessas crianças que aprendem lá. Ela mobiliza na cidade hoje cerca de 6 mil, 7 mil votos. Isso elege o prefeito, ou faz com que o prefeito não seja eleito. Então o prefeito, para hoje exercer o poder público dele, ele tem que negociar com ela. Então quando você chega lá e diz assim, aí o que acontece? Você obriga o poder público a participar de um projeto que é benéfico para a comunidade, não só para a prefeitura. Porque o que a gente encontra é o seguinte, é legal isso, mas e já teve prefeito que fala assim, tudo bem, eu topo, desde que eu mande. Teve um outro caso em Miracema, nessa mesma cidade, que o menino falou assim, o prefeito lá ajuda. Aí o cara da oposição falou assim, eu quero ver quando mudar o poder público, como é que vocês vão se virar. Aí o cara virou para ele e falou assim,
Quando mudar o poder público, eu não vou mais precisar do poder público. O poder público vai precisar de mim. Não é que eu vou entrar na política. Outra coisa importante é você, a partir do momento que você consegue esse poder político, você não entrar na política. Porque se você entrar, você é cooptado para fazer parte do sistema. E aí destrói toda essa mobilização que você criou. Você só consegue através da pressão. Se você bater lá, por favor, ajuda a gente, a comunidade carente, você não consegue nada, eu nunca vi mudança de cima para baixo. A mudança que eu conheço, ela vem de baixo para cima. Quer dizer, na verdade, até a Revolução Francesa não foi de baixo para cima, foi a Revolução da Burguesia. Então, para você transformar socialmente, eu acho que uma saída é a sociedade se empoderar de poder político sem fazer parte da política. O que é muito difícil. O que aconteceu lá em Miracema foi que todo mundo, quando começou a ganhar sua grana, começou a querer sair do núcleo. Não, agora eu estou dando aula de dança, estou dando aula de música, não sei o quê, não tem mais tempo, etc. Quer dizer, os cabeças foram saindo para agir vida própria. A gente tem que fazer a mesma coisa. O que vocês querem? Vocês querem seguir a vida própria de vocês ou vocês querem criar um contexto aqui que gere força política e vocês consigam as coisas por isso? Ah, não, a gente quer criar um contexto que gere força política. Eu queria contar um pouco para vocês como que a experiência do desenvolvimento local se deu na FINEP. Quer dizer, tradicionalmente, a FINEP ela tem uma missão múltipla, né? Ela tem uma missão de tanto intervir com projetos de pesquisa, com recursos não reembolsáveis de projetos de pesquisa, como ela trabalha diretamente com empresas buscando sempre inovação. Né? A missão da FINEP é a inovação. Né? Então, a FINEP na década de 90, ela trabalhava com questão local. A gente podia dizer que o grande guarda-chuva era o arranjo produtivo local. Né? A gente trabalhava com empresas, então a gente incentivava a existência de arranjos produtivos locais e, ao mesmo tempo, incentivava estudos sobre isso. Isso é uma área mais focada para a área da empresa. A partir do novo século, a FINEP, dentro de uma área, começou a se constituir na FINEP uma área específica para apoiar tecnologias para o desenvolvimento social. Quer dizer, tirar um pouco a empresa como foco e ir para a sociedade, para uma tentativa de solução dos problemas sociais. Na constituição dessa área, de novo, surgiu a questão do local. Aí o local tratado nessa área já era um local diferente do que era tratado no arranjo produtivo social, arranjo produtivo local. Vamos tentar ir diretamente na sociedade, buscando o protagonismo da sociedade. Inicialmente a gente teve duas estratégias, né? A gente pensando no local propriamente dito, né? No desenvolvimento local. A gente trabalhou com com projetos pontuais e demonstrativos, como é o caso do projeto de Cidade de Deus. Né? Uns que tratam dessa forma que o projeto Cidade de Deus trata, que é uma forma que tenta criar uma agência local, quer dizer, uma agência de desenvolvimento local, quer dizer, a gente forçar o protagonismo mesmo, né? Dar instrumentos para o protagonismo, desenvolver o protagonismo, dar instrumentos para uma determinada comunidade. A gente trabalhou com projetos que viam mais a questão da questão digital, da tecnologia digital. A gente teve projetos que a gente trabalha com metodologias de creche, entendeu? Mas vendo sempre o elemento local. Todos esses projetos que a gente pode ver o elemento local, quer dizer, o território, né? A gente pensando o local como território. Alguns eram típicos de desenvolvimento local e outros trabalhavam com temas afetos de desenvolvimento local. E além disso, a gente teve então esses foram vários projetos que a gente pode dizer de pontuais, que eram experimentos. A gente estava testando, né, pesquisa aplicada, com metodologias como o Itamar falou, da gente ter resultados em relação ao desenvolvimento local. Simultaneamente, a gente tinha um programa mais estruturado, que aí a gente estava investindo num tema específico do desenvolvimento local e numa saída específica. E aí a gente fez vários experimentos dentro desse programa que também dá outro tipo de resultado. Então a FINEP tem os resultados dos desenvolvimentos desses projetos pontuais e tem desse mais estruturado, que é o Programa Nacional de Incubadores de Cooperativas Populares, né? Que é dentro do campo da economia solidária. A gente começou a apoiar uma série de experiências inicialmente nas universidades públicas e depois se expandindo, né, que a saída seria
seria a incubação de empreendimento, seria assessoria para a incubação de empreendimentos solidários nas comunidades e sempre visando o protagonismo e autonomia, né? A terminologia que se usa na incubação de empresa é graduação, né? Na economia solidária, na incubação de empreendimentos solidários, a gente não usa muito esse termo, mas é como fosse graduar, né? De cada vez as empresas E isso vai trazendo resultado, né? A FINEP, ela nunca vai retentar, ela não pode resolver o problema na escala real dela, ela não tem recursos para isso, nem é o papel dela. Ela busca soluções e busca tentativas, tentando avaliar essas tentativas. Os comentários do Hélio, por exemplo, isso aparece claramente na nossa pesquisa, as questões que o Hélio levantou, né? A questão da participação do poder público, né? Quando, por exemplo, nas incubadoras de cooperativas populares, né, que a gente pode fazer claramente comparações, porque umas vão... os recursos são mais ou menos parecidos, a metodologia é próxima e a gente vê resultados diferentes, né? A fase com o CUNCA está fazendo uma avaliação grande dessas experiências. Uma coisa que a gente vê claramente é como o envolvimento do poder público ele garante o sucesso, ele garante e potencializa o sucesso, né? Quer dizer, quando há um envolvimento maior das prefeituras, né, que é o agente local são as prefeituras, quando há um envolvimento maior das prefeituras, o potencial de ter resultados maiores e com um efetivo um resultado assim, que não seja um resultado simplesmente de organização, mas um resultado maior de desenvolvimento, de potencialização, inclusive com as próprias prefeituras usando aquilo e incorporando nos seus próprios programas, o que acontecia, o que não é difícil. E claro, o grande problema nisso é a descontinuidade administrativa, como o programa funciona há um tempo grande, isso ficava claro, né? Quando havia uma descontinuidade administrativa e o que ele falou, né? Quer dizer, a pressão de você continuar, isso funciona em alguns casos e em outros casos não funciona, depende da correlação de forças. A correlação de força no local, né? Tem momentos que uma prefeitura que inicialmente não era favorável acaba incorporando e tem outras que acabam de nenhuma forma aceitando, né? Isso depende isso é o aprendizado do local, né? O local exatamente é isso mesmo. Então a gente, né, todas as experiências que a FINEP faz, elas são avaliadas, elas têm resultados, a gente tenta divulgar os resultados, tenta formatar de alguma forma para isso poder ser reaplicado, né, para o que a gente aprende com esses projetos, de certo, de errado, né, pesquisa científica é assim, né, às vezes um resultado interessante de uma pesquisa é que aquilo não dá certo, né? Então, isso é importante para a gente. Uma experiência importante para a gente, que a gente sabe, quando há um envolvimento, quando não há um protagonismo das comunidades e quando há um envolvimento, o protagonismo das comunidades, e quando o envolvimento não é local, mesmo do grupo de acesso, vou dar um exemplo claro, se a USP tentar ajudar um trabalho, é diferente da USP ajudar um trabalho em São Paulo, ela tentar ajudar um trabalho no Rio Grande do Norte. Quando a USP está em São Paulo, ela está articulando com as comunidades lá, né, o protagonismo das comunidades e a USP participa. Isso é uma coisa. Mas o Itamar trabalha com a Cidade de Deus. Não dá para o Itamar trabalhar com um grupo, eu tentar fazer um trabalho aqui com o Itamar na Amazônia. Então a gente precisa. Isso foi o envolvimento mesmo da assessoria, mesmo do grupo técnico, a importância disso ser local. Tanto pelo envolvimento quanto pelo custo, né? Você não vai financiar um projeto onde 70% é passagem, né? E a gente teve algumas experiências, experiência que mostrava isso claramente. Poxa, a USP vai trabalhar, que bacana, ela vai fazer uma atividade e você vê que isso muitas vezes isso é um problema, né? Então isso foi um aprendizado. Todos esses projetos são avaliados, né? Ou o projeto em si ele traz um bojo uma avaliação, como é o caso da Cidade de Deus, ou outros que têm projetos para avaliar os projetos. Você tem isso sistematizado em algum lugar? Não, a gente tem algumas coisas, você pode entrar em contato com a gente. Tem a página do Proninc, que é uma página desenvolvendo pelo grupo de avaliação, que é o grupo do CUNCA. Tem uma série de informações lá, dados
dados objetivos, né? Em relação à avaliação, não projeto de iniciativa, a gente tem um projeto que é só de avaliação geral, que é um projeto do Márcio Portman, antes dele entrar, tá? Antes dele ir para o IPEA, ele fez um projeto financiado por nós, onde ele comparou iniciativas públicas, iniciativas de políticas públicas em várias cidades de periferia, comparando principalmente periferia de São Paulo e periferia do Rio, né? Esse livro tem uma publicação, tá? Esse livro tem uma publicação que a gente pode, quem tiver interesse também pode falar comigo, eu acho que a gente pode disponibilizar essa publicação, e se isso tiver também de meio eletrônico também eu passo o site para você. Uma história que eu gosto muito, que é aquela história do Nasrud procurando a chave debaixo de um poste de luz, e ele procura ali, está procurando a chave, e chega pessoas para ajudar ele a encontrar, e perguntam a ele: mas o que você está procurando? Estou procurando a chave, então eu vou te ajudar. E começa a procurar ali, volta, e procura. No momento que o cara que está ajudando me pergunta: vem cá, mas você perdeu a chave? Aonde? Foi aqui mesmo? Não, eu perdi lá no escuro. Mas só que como aqui tem luz, eu estou procurando aqui. E eu acho que o que as pessoas, em geral, desses projetos todos fazem é procurar uma solução em cima do que está já iluminado. Então a chave não está perdida, me parece, nesse lugar. Eu acho que existe um buraco mais embaixo, como se diz, ou um lugar mais escuro, no qual a gente precisa olhar, porque se tanta coisa é feita, e toda a reclamação que eu sinto aqui no ar é: pô, a gente faz tanta coisa e nada realmente parece adiantar. Então eu comecei a me fazer a pergunta assim, tá, e hoje no café da manhã eu estava lá com a Luciana em cima das questões do Unicef, e se nas comunidades tem essas dificuldades, como é que a gente resolve, etc. e tal, e para mim uma das questões fundamentais é: como é constituída uma comunidade em geral, né? Como ela se formou, ou quem habita lá, e o que paira sobre ela, que é talvez um pouco diferente dos outros lugares. Porque o poder público, porque isso, porque não chega, mas tá bom, mas o que essa constituição pessoal, humana, que está lá, e que depois produz uma egrégora ali, né? Quantas vezes, assim, trabalhando nesses lugares, uma das coisas que me chamava a atenção era uma certa pouca força, pouco ânimo que paira em geral nas comunidades. Então, qualquer coisa que você propõe lá, às vezes momentaneamente tem um impulso, e logo em seguida, cara, mas não vai dar, enfim, uma desistência, um lado. Então, é importante observar que existe algo dentro dessas comunidades que se concentra porque, por exemplo, como é que o cara foi parar lá? As pessoas se unem por coisas semelhantes, né? Todos nós nos estamos reunidos aqui por coisas semelhantes, por interesses, por situações semelhantes, por situações de vida semelhantes. Então lá eles estão constituídos de um elemento que se concentra, que se intensifica muito. Existe em todo lugar, mas lá se intensifica muito, que é algo que o termo, para mim, é o que eu chamo de depressão social, e que se mistura com reatividade às vezes, mas não é, quando você falou a palavra protagonista, né? Para mim, protagonista é um cara que está aceso, que está afim, e você vai encontrar resiliências assim, pontuais, e não de modo geral. Eu acho que se a gente não pensar que a gente está trabalhando com pessoas que estão com essa acentuação vitimizada, desistida, a gente não vai conseguir mudar. Porque se... Outra frase que eu gosto muito, quer dizer, o teu inimigo não é o obstáculo, o teu inimigo é a reação ao obstáculo. A gente encontrou nessa nossa vivência de 5 anos nessas comunidades 3 síndromes. A primeira síndrome é da dependência.
Alguém vai fazer para mim. Claro. A segunda síndrome é da conformação, é assim mesmo, não tem jeito. A terceira síndrome é da incompetência, eu não sou capaz de se transformar. Claro. E aí entra o que eu quero dizer aqui. Eu até escrevi isso aqui. A pergunta é, lá dentro da comunidade, tem gente que quer fazer, e quando fazer, tem uma grande confusão aí, que é ser reativo. Ser reativo nunca vai ajudar completamente a resolver as coisas, porque sempre vai criar problemas também junto e as pessoas ficam cegas a esses problemas. Então tem o reativo, que eu chamo aqui, né, reativo, que é o militante, mas é muito reativo. E eu, num trabalho que eu tenho feito aqui com um grupo de ocupação de prédios aqui do centro, uma das pessoas lá que é mais difíceis é aquela que se identifica tanto com um ser militante, que qualquer coisa que der certo para ela é uma derrota. Porque se deu certo, ela perde o ímpeto de lutar. E ela perde a identidade, porque não tem nada contra lutar. E é uma das militantes mais fortes que tem lá. É uma das militantes. Ela mexe, se move, não sei o quê, mas toda vez que começa a dar certo, ela começa a encrencar e criar uma situação difícil para poder manter a militância e a guerra. Não, eu digo isso porque isso é um negócio sutil e muito forte que existe dentro das comunidades. E você tem gente que encontrou sua identidade através da reatividade. E é bárbaro. Eu sou porque eu brigo. E se depois as coisas começam a dar certo, eu já não sei mais o que eu sou. Então eu tenho que criar situações para criar mais briga para poder continuar. Ou seja, isso é normal no ser humano. Tá? Todos nós aqui somos todos hipnotizados e, de modo geral, reativos. Todos nós. O cara passa na rua, olha para você e diz, não sei o que, você fica vermelho, já com raiva, querendo brigar. Como se fossem palavras pós-hipnóticas, entendeu? O cara diz, você é lindo, aí você ri. O cara, você é meio estranho, você é babaca, você é viado, não sei o que, aí você já fica vermelho. É como palavras jogadas, assim, nós todos somos assim. Mas eu acho que se concentra, nas comunidades, uma densidade de reatividade muito grande, ou uma reatividade eu chamo, tem várias facetas. A reatividade é assim mesmo, não dá, ou você contra. É porque as reatividades, a gente só pensa na reatividade que briga, né? Mas a reatividade é assim, as coisas são assim mesmo, é como você mencionou. Não dá, as pessoas, tá vendo? E quantas vezes eu trabalhando lá dentro encontrava respostas do tipo assim, alguém momentaneamente começava a se empolgar, o outro assim, cara, vai se ferrar, tu tá crente que... E há uma chupação de energia interna para manter, quer dizer, que se mantém aquilo. Enquanto a gente não se der conta que a gente pode... que isso tem que ser abordado, isso tem que ser enfocado, e que, na verdade, a proposta que eu tenho é assim, fazer as pessoas recuperarem a capacidade de serem ativos, de serem... E isso é muito difícil, porque às vezes vem de geração em geração, né? O ambiente, e quando a gente fala do lixo, né? Isso para mim era uma coisa que me chocava muito, a sujeira, tudo isso, para mim é um sintoma dessa depressão social. É um sintoma. Né? É claro que se você limpa, pode até ajudar o cara a mexer um pouco, mas não é só o sintoma. Né? Como tem vários sintomas, e as pessoas já atacam os sintomas, quando ali há uma reunião de pessoas com muita dificuldade interna. E se isso não for abordado, a gente pode ficar chamando o poder público, podendo chamar o poder de não sei quem, e acontece o seguinte, porque uma das coisas de por que existem milícias aí, porque o poder público não vai lá, por que existe o tráfico, porque o poder público não vai lá? Não. A Constituição tem uma acentuação tão grande não dá, não consigo, não vai dar certo, que todos esses vírus aí se proliferam de forma muito ampla, porque é o meio, não são as pessoas, é o meio. O meio permite, né, que isso ocorra. Isso a gente tem que olhar. Eu acho que se a gente não olhar isso, vai estar malhando em ferro frio, vai estar...
Isso você só tem nas comunidades pobres ou também tem nas comunidades? Não exatamente. Eu concordo com você e eu não sinto isso. Não. Também tem nas comunidades ricas, não significa... Não, exatamente isso. Beleza. O que eu disse aqui e que vocês... Peraí. Não, eu concordo e é isso que a gente tem que se dar conta. E se a gente não se tratar a nós mesmos e verificarmos e avaliarmos a nossa contradição e a nossa incapacidade e a nossa reatividade aí na rua, a cada momento, a gente não vai conseguir nem tratar desse pessoal que está mais carente do que nós estamos também. Nós estamos... Peraí um momento. Não, peraí. Quando eu digo carente, assim... Não é absurdo a palavra. Peraí um momento. Então o universo... Tá ficando bom essa aqui, né? Vai ficando bom. É muito interessante o que você está falando, muito interessante. Claro. Então o que eu quero dizer é o seguinte. A nossa sociedade toda é constituída dessas dificuldades, né? Não é só uma característica exclusiva das comunidades com dificuldades, né? Mas eu acho que é uma concentração maior nessas comunidades dessas características. Uma concentração maior de resistência. Tanto é que as pessoas se reúnem. Peraí. Sabe que quando você levanta o dedo, sabe o que acontece? Você não ouve mais. Esse dedo faz assim. É verdade. Olha, eu toda vez que eu levanto o dedo, eu fico assim. Deixa eu falar. Já não presta mais atenção. Não presta mais atenção, já está preocupado com isso. Eu reconheço que isso acontece comigo. Você tem que incomodar meu desafio, porque alguém está dizendo, olha, diminui aí que eu quero entrar. Não. Eu reconheço que quando eu faço isso, eu já não estou ouvindo mais. E quanto mais eu vibro meu dedo, mais eu não estou ouvindo. Bom, então tá. Vamos lá. Para mim, a constituição de como é formado e quais os pensamentos que ficam permanentes dentro de uma comunidade são fundamentais de serem escutados, porque eles impõem uma egrégora sobre aqueles lugares que dificulta qualquer tipo de ação. Raramente as pessoas, todo mundo vê ameaçada a sua identidade. Se eu não for isso, o que eu vou ser? E o que acontece nas comunidades todas é assim. O que é uma pessoa que consegue melhorar? É sair da comunidade. Né? Não, eu sei que é lógico. Mas acontece o seguinte, é lógico sim, é lógico, porque ele perdeu a identidade que permitia que ele estivesse ali dentro. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho identidade com vocês. Por que eu moro no lugar onde eu moro? Porque eu tenho identidade com aqueles lugares. As pessoas que criam uma resiliência maior vão e realmente abrem um outro espaço, perdem a identidade com aquele local. Por isso saem e vão para um outro local. O que eu quero dizer é o seguinte, se esse elemento da constituição humana das pessoas que estão lá dentro não for visualizada, trabalhada, a gente vai começar a mexer de todos os jeitos e não vai sair do lugar. Vai estar sempre... Vai ser a nossa militância, a nossa vontade de mudar, a nossa não sei o quê, e nós vamos ficar no rame-rame, nhenga-nhenga, e não vamos mexer em nada. A gente tem que mexer em nós e lá. E é um movimento simultâneo. Se eu não reconhecer em mim que eu tenho contradições brutais, que eu quero ajudar e estar ganhando simultaneamente. E que às vezes predomina em mim uma força e às vezes predomina a outra. Tem dias que eu estou mais desistente, tem dias que eu estou visualizando a salvação. Se eu não conseguir enxergar pelo menos essas duas forças em mim, eu não mexo neles. Eu não mexo em nada, nem na minha vida, nem na vida dos outros. E eu acho que é isso que eu estou chamando a atenção. Reconheçam a humanidade das pessoas. O poder público quer poder. Aí um cara sai dali e entra outro que quer poder. Né? E esses poderes querem poderes. Eu sou antropóloga, eu vim de São Paulo, cheguei aqui, fui fazer meu mestrado, eu sempre trabalhei com pesquisa, com avaliação de governo, planejamento, blá blá blá. E aí, eu estava cansada de fazer isso e me inscrevi no meu voluntário
para fazer um trabalho voltado de pesquisa para quem quisesse, mas que fosse em comunidade. Me chamaram na comunidade da Babilônia, Chapéu Mangueira, que é aqui lá na Zona Sul, e eu comecei a fazer um trabalho e assim, vou ver o que que eu queria fazer. Eu acredito no que eu fazia, só que eu não estava feliz. Eu sei que eu comecei a me envolver com essa comunidade e para circular na comunidade eu comecei a conhecer uns jovens e como a Cláudia pontuou, o que aconteceu, eu via que tinha um monte de projeto social, ainda mais na Zona Sul, não é porque os meninos iam lá porque tinha bolsa e pronto. Não mudava muita coisa da vida deles, assim, resumindo. E aí a gente começou a conversar sobre isso com os meninos, eu gosto dessa coisa de juventude, sei lá, me identifico. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava, que tem a ver com isso que o Michel estava falando, né? Que a gente precisava entender o que as pessoas acham que é importante para elas. E aí a gente, e como eu sou pesquisadora, a gente pensou, vamos fazer um núcleo de pesquisa, porque aí a gente vai poder entender, aí tem várias utilidades, né? O IBGE não sobe o morro, não se sabe, para fazer planejamento, não sei o quê. A gente começou, porque o meu trabalho lá era fazer avaliação da Associação dos Moradores. Para eu fazer isso, eu tive que ir lá todo o histórico da formação daquela comunidade, da outra, o que aconteceu, lá. E a Associação dos Moradores é a porta de entrada de todos os projetos sociais. Então, acabei meio que avaliando vários projetos sociais através do olhar dos moradores, da própria diretoria, e aí que a gente teve essa ideia de fazer esse núcleo de formação de pesquisadores, de jovens pesquisadores. Porque aí aquela coisa de você dar ferramenta, e aí não é, quando eu falo pesquisador, é pesquisador mesmo, quem elabora projetos de pesquisa e vai lá, campo, coleta e depois analisa, que é muito diferente de você ensinar a entrevistar, é outra coisa, é outro olhar, fazer o recorte, decidir o que é importante, o que não é e tal. E aí a gente começou a fazer isso, foi muito legal, a gente começou a discutir como era jovem, a gente começou a discutir o que era juventude. E a Associação dos Moradores tinha algumas demandas específicas, até hoje que a gente não conseguiu responder, atender, que é fazer um censo para ver demandas e oportunidades lá. E aí, desse núcleo, a gente começou com os jovens, discutiu o que é juventude, a gente acabou, que era para desenvolvimento local, a gente acabou chegando à conclusão que não existe juventude, existe juventude. E aí a gente começou, e aí esse próprio núcleo, a gente sem dinheiro, não tinha bolsa, a gente não é ONG, a gente é pessoas que estavam acreditando em fazer uma ação. E aí a gente precisava de dinheiro para dar continuidade e a gente foi buscar uns parceiros pelo entorno. E a gente foi lá na Escola Britânica, que é bem em frente a esse morro. E foi uma parceria que agora tem 2 anos, que a gente está realizando um monte de coisa e tem a ver com esse negócio de envolvimento, com motivação e reconhecimento. E aí o local daquela comunidade se tornou um local maior. E aí a gente começou a ter outros parceiros. Eu queria fazer esse depoimento, que eu acho que mexe um pouquinho com o que cada um falou, mas o que é mais importante de trabalhar nisso é o envolvimento dos meninos fazendo alguma coisa que eles acreditam. E a gente faz mais que pesquisa. Começou com a pesquisa, os resultados da pesquisa sobre os sonhos dos jovens, que é essa primeira pesquisa que a gente foi. A gente conseguiu, através dos resultados, a gente fez uma peça de teatro, a gente fez vários debates envolvendo escolas internacionais, viu uma escola dos Estados Unidos, Nova Iguaçu, e a gente foi desenvolvendo isso e criando questões da juventude para alimentar outros debatedores, outros debates, outras questões. E aí foi uma experiência tem sido uma experiência muito rica, e a gente quer transformar isso, o que a gente quer agora distribuir, para fomentar políticas públicas, inclusive para a juventude. Então, acho que tem tanto uma coisa local lá, que a gente está crescendo dentro da comunidade, com jovens, como tem uma coisa grande, que é a juventude, que a gente está conseguindo trocar ideias. Então, eu acho que tem 3 coisas muito importantes aí, que a gente dá para a comunidade, as ferramentas, que é uma coisa que você estava falando,
que é a universidade que está de um lado, a comunidade de cadência e saberes, onde que junta. Acho que reconhecer o capital social, o conhecimento dessas comunidades e o potencial que elas construírem o seu próprio conhecimento, se verem a si mesmas e saber, olha, a gente precisa disso e não daquilo, a gente pode ir avaliar a si mesmo e avaliar o que está sendo feito, o que precisa ser feito. E aí eu acho que tem uma coisa de poder oferecer, chegar no poder público, eu preciso disso, não daquilo. Não adianta me oferecer vaga na escola, se a gente quer mesmo é fazer um campeonato de surf, eu sou da Dona Sul, eu quero surfar porque os outros têm direito e a gente não. São questões assim, pontuais que eu acho que mudam um pouco quem manda, sabe? Isso eu acho que é poder. E aí, também, tipo, aí tem um envolvimento que eu sei o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, não o que você quer. E aí foi legal, porque começou com uma ING e agora a gente está se transformando numa ONG. E aí também é um trabalho um pouco diferente que a gente faz, que assim, não tem. Eu sou a única adulta nessa ONG, todos são jovens. Primeiro, voltar também pela mesma situação. Me infiltrar para mim, então, nas favelas, porque nós que não sofremos as consequências imediatas dela, não achamos que é problema nosso. Então, acho que é chato quando a gente acha, não é, eu discordo um pouco disso assim, não é o meio lá que favorece, eu acho ao contrário, somos nós que não vivemos as consequências, aliás, isso para todos os problemas sociais estão aí porque só se comprometem com a resolução deles aqueles que são imediatamente afetados por eles. Então, acho o seguinte, eu me sinto responsável pela milícia tá lá nas favelas, pelo tráfico que está nas favelas. Porque se eu achasse que era problema meu de fato, e eu acho que eu faria alguma coisa para resolver. Então, essa é uma posição em relação a isso, que eu fico incomodada, porque às vezes parece que é o que a gente está assim, que é a culpa da pobreza fora. Não é. Outra coisa também me incomodou, essa coisa das lideranças comunitárias que elas não deveriam entrar na política. Aí eu concordo, ao contrário, eu acho que deveriam entrar na política, se fossem lideranças. Aí o que você relata me preocupa é porque apesar desse movimento todo mundo que entra na liderança política é comprado. Isso é que está errado, não é ele ir para a liderança política. Porque eu acho que como é que a gente pode mudar de fato? Eu também acredito na democracia. Se você não vai para um sistema representativo, fica tudo ao Deus dará. E aí eu acho que ao contrário, o que a gente tinha que fazer era conseguir construir novas lideranças políticas, mas com uma nova cultura política, né? Aí para poder essa coisa se estender pela sociedade e chegar ao outro lado, que é o nosso, que nós estamos lá, para a gente poder enxergar essas situações, e aí eu enxergo, mas por exemplo, a minha classe social não enxerga a maioria dela, para ela poder ver a importância, a gente de novo resgatar a importância da política, mas a política séria, e não essa política que tem aí. Agora, por conta da política ser como é, a gente achar que não deve mais entrar na política, eu acho perigosíssimo. Acho que por isso que aí realmente pode acontecer o quê? A gente fica à mercê de... Quem é que vai fazer política por nós? Quem vai fazer? Aí eu acho perigoso. Outra coisa que eu acho que é preciso, que eu acho em relação a isso, que você falou dos conceitos, das definições, eu acho que a nossa ação tem que ter um rumo claro, para que ela tenha isso. Senão, eu acho que uma das coisas acontecem hoje, porque ninguém sabe para onde está indo. Tem até um provérbio, acho que é um epicurismo, se você não sabe a que porto você se dirige, nenhum vento vai lhe ser favorável. Então, acho que a gente tem que saber. E aí, isso passa, às vezes, não é por conceituação teórica, mas por definição de, pelo menos, o que você acredita. Porque senão você fica à mercê ao sabor dos ventos, entendeu? E eu acho que não adianta, a gente está competindo. Na realidade, todos nós, estava pensando nisso aqui, estamos competindo para afirmar nossas ideias, porque a gente acredita, aqui é a competição pelo bem, porque nós todos acreditamos que temos boas soluções assim para. Não é competido negativamente, não, é assim. Correndo juntos. Não, mas tem uma coisa de disputa de ideias, gente. Cada um tem uma ideia aqui, isso é um fato, mas não é ruim. Eu não acho ruim, nós somos seres diferentes. Eu acho que não vai ter consenso, realmente, mas algumas ideias vão se afirmar perante as outras. Não tem jeito, nós todos não vamos conseguir chegar a uma conclusão, eu acho. Então, já que a gente sabe disso, e só que todos nós acreditamos
estamos na mesma direção, digamos assim. Só que a gente não sabe exatamente qual. Então, eu acho que é importante a gente ter clareza, sim, sobre para onde a gente está querendo ir, para que isso tenha clareza, seja bem argumentado, para a gente poder dialogar com os outros claramente, transparentemente, para poder chegar a resultados. Eu acho. E aí, para terminar aqui a minha posição, eu queria propor que o próximo encontro nosso fosse estruturado em cima de duas questões. Primeiro, que é por que é importante, para mim, cada um, trabalhar para transformar a sociedade que a gente está vivendo, porque todos nós estamos achando que estamos fazendo isso, né? Então, por que isso é importante para cada um de nós? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Né? E aí a segunda pergunta era, em que sociedade eu gostaria de viver, já que eu estou trabalhando para transformar ela? E eu venho afirmando atualmente que favela é cidade. Ou a gente olha para essa questão da favela, como a gente está olhando para a cidade, e entender que o problema da favela não se resolve a partir da favela, mas a partir da relação dela com a cidade e da cidade com esse espaço, ou é impossível. Então, essa outra humanidade, né, a gente tem que olhar realmente e valorizar que essa humanidade lá tem que ter. Aí eu vou cair no campo dos direitos, todos os direitos que todos os outros têm. E aí a gente cai na política, porque na verdade essa população, tudo que ela construiu, e construiu muita coisa nesses 100 e poucos anos de favela, construiu contra, né, a sociedade, contra a política, e por uma iniciativa completamente, eu acho, você usou duas categorias, né, para facilidade, né, você disse que tanto o cara que não quer nada como o cara que é ativo é a mesma coisa, ou reativo, mas esse é o processo que construiu, na verdade, né, um movimento favela que construiu as favelas e fez com que elas existissem no cenário dessa cidade até hoje. Então, eu acho que há muita pulsação aí sim. Aí eu discordo plenamente. Eu acho que há coisas erráticas, mas eu acho que há uma pulsação, há uma construção. Eu acho que ainda há um olhar muito preconceituoso de fora para dentro. E isso, infelizmente, está entrando e está fazendo com que essa crença também vá criando. Faz parte das estruturas de domínio. Com certeza. E aí você acaba não falando pela sua palavra, você fala pelo outro, entendeu? Então, eu acho que, aí só para eu terminar, eu acho que você pode ter razão, mas eu quero reagir, assim, marcar claramente que eu sou radicalmente contrário à intervenção que você fez aqui hoje, né? Porque eu acho que há muita luta, há muito trabalho e há muita vontade aí, que eu acho que são, que têm sido, né, muito sufocadas pela dinâmica, né, política dos últimos tempos. Para mim é péssimo também, tem um lado horrível nesse outro, vamos chamar do outro lado da cidade, né? É péssimo, porque é independente, é desagregado, é meu apartamento, meu lugar, meu carro, minha. Tem essa desagregação também. E eu sinto que tem essa desagregação lá, mas é de outra forma. Tem essa desagregação aqui que é de uma outra forma. E se a gente não reconhecer esses elementos internos que desagregam, né, e que impedem as ações reais, inclusive as próprias ações, porque, aí eu concordo com você, por que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso, o que me move a fazer isso, né? Não é porque eu acho tudo, porque eu sou um cara bonzinho e maravilhoso, não é só isso, tem muito mais. Na democracia tem uns que ganham e os que perdem. Votou, ganhou, não votou, perdeu. Eu não acho direito. Mas aí que está, mas a democracia que diz, eu sei que é muito mais alto, mas ela funciona com gente que ganha e gente que perde. Não. E quem perde, não. Olha, isso foi motivo na Cidade de Deus de discussões que mudaram completamente e permitiram alguma coisa de funcionar. Essa democracia daí foi a que elegeu Hitler, e ela se mostrou não democrática. É a que elege o cara do Irã, que proíbe as mulheres de serem integradas, ela não é democrática. A democracia não é hoje a vontade da maioria. A democracia é hoje a possibilidade de você existir nos seus grupos distintos, o respeito aos pequenos grupos e às minorias, a capacidade de nós todos sermos nos organizar, e militantes dentro da própria cidade de Deus, militantes da própria cidade de Deus, que disseram assim, o bem comum é esse, e vocês então agora, grupo pequeno, calem a boca, e aí você cria um grupo completamente insatisfeito, completamente não. Mas eu sei, mas acontece que muita gente, pensando no bem comum, olha só,
ainda tem muita gente pensando no bem comum, então você cala a boca, porque o bem comum é esse. Bem comum não. Agora, quem determinou o bem comum? Mas isso continua existindo. Mas nós vamos discutir democracia. Isso continua existindo. Eu fiquei realmente surpreso e fiquei muito feliz ao mesmo tempo dessa reação de vocês com referência à não participação na política. E vou explicar por quê. Porque você mudar o político é muito complicado, é muito difícil, até porque aí a gente está aí há 500 anos e não mudou político nenhum. A filosofia política do Brasil é a mesma 500 anos atrás. É a mesma filosofia de você tirar o máximo, dando o mínimo, de você só pensar em si, de você não pensar no coletivo, etc. Deixa eu terminar agora. Então é cultural. Então, se você quiser partir do processo de cima para baixo para mudar, é complicado. Agora, quando você mobiliza a população e você transforma o povo através da forma dele, de não se sentir mais dependente, de não se sentir mais incompetente, de não se sentir mais isso, e ele pega a vida dele na mão dele, e que ele diz assim, não interessa o político que estiver lá, interessa é o que ele vai ter que fazer, o que eu quero que ele faça para o benefício da minha comunidade. Isso sim. Agora, a partir do momento que ele aceita tudo que o político faz para ele, não é brincadeira não, o cara vai inaugurar um posto médico e acha que está dando um presente para a população. Isso eu concordo, uma parte eu concordo, outra parte. Agora, alguém tem que chegar para ele e dizer assim, meu amigo, você não está dando presente nenhum não, isso é a sua obrigação. Mas como é que você explica que quando a liderança vai comentar a vida, a liderança política, ela se comporta igual a todo mundo? Tem algo errado na base, até nesse processo. Ela não se comporta. O problema da liderança política, quando ela tem força política, não importa se está lá o Joãozinho, Manezinho, etc. O que interessa é que eu tenho força para que você faça o que interessa para a minha comunidade. Não é botar um cara lá que não vai fazer o que interessa para a minha comunidade. Ele vai fazer o que interessa para ele. A partir do momento que você não está envolto no processo, você tem muito mais legitimidade para cobrar aquilo que é interesse seu. Vocês estão vendo de cima para baixo. Ao que parece, há uma discussão aqui. Antes de passar, eu acho que há uma discussão aqui sobre coisas com as quais estão concordando. Está me parecendo isso. Muito embora estão falando de democracia participativa, e eu acho que o que está sendo discutido aqui é um pouco de democracia participativa, embora dito de uma outra maneira. Então, eu acho que, no final das contas, é que a gente acaba discutindo sobre as coisas onde há concordância no fundo. Então, acho que é exatamente por isso. Não consigo chegar ao ponto, mas eu estou sentindo que há uma concordância em termos daquilo que está sendo dito sobre democracia e daquilo que está sendo dito sobre a participação da população, pressionando o poder público. Entendeu? Nessa questão, eu acho que existe concordância completa. Não vejo diferença nenhuma, não. Os projetos sociais, né, que nós pensamos, não é para fazer isso, transformar esse sujeito em um sujeito mais atuante, mais pensante, sem... Que cobre a política pública? Que cobre a política, que exerça o seu poder de cidadania. Não aquilo que a gente quer que ele faça, mas que a gente possa abrir, né, dar um leque de opções para que ele possa escolher. Isso é o melhor para mim. Isso eu quero, isso eu não quero. Esse poder dele poder. Eu penso, eu sou, eu existo e eu posso fazer. O que é certo, o que é errado para mim, não é o que é certo, o que é errado para você fazer. Entende? É para a gente poder ampliar um pouco mais essa democracia. Porque está muito mais do que a democracia, do que eu vou votar nesses aqui por conta de que eu vou ver a minha comunidade. Né? Tem que ser mais amplo. Né? Não é só para mim. Não é democracia. Né? É maior. Seleção de tudo. Mas eu acho que o problema é que nós que estamos desse lado, que não estamos prestando serviços, digamos assim, para quem está em piores condições, a maioria de nós não pensa assim. Chega lá com uma solução. Por isso que eu pedi autoritária em fundo o que você acha. Por isso que eu pedi essas perguntas, porque sempre que a gente não explicita isso, a gente está lá para eu quero transformar ele, não a mim. Eu estava querendo juntar uma coisinha aqui que está passando pela cabeça, que é exatamente o pensar da prática, né? essa coisa pragmática. De um lado, essa questão, a identificação dessa questão pessoal com a questão coletiva, quer dizer, na verdade, o que eu faço é uma extensão do que eu sou, remete ao eu sou, né? E esse eu sou, nesse processo de transformação, implica em consciência.
né? Na medida que você tem consciência, na verdade, as coisas se tornam mais claras. E isso, partindo desse pressuposto, que muitas vezes se age, na maioria das vezes, se age inconscientemente, e aí o que está atrás é que prevalece. Na verdade, o ato falho é que é o grande discurso. Agora, na prática, é como se a gente tivesse hoje recursos, e a condição, quer dizer, essa condição democrática que nos trouxe a isso hoje, quer dizer, se eu olho há 40 anos atrás, em que se eu me encontrasse aqui com esse grupo de pessoas que estivesse discutindo, eu estava metade, talvez 90% da minha preocupação é se eu seria tirado daqui ou não, preso ou não, e houve essa evolução, é porque na prática houve uma evolução. Houve evolução. Essa constatação, acho que é bom a gente ter consciência de que houve essa criação de possibilidades a partir desse múltiplo que aconteceu em cada um dos espaços. Houve evolução e está havendo evolução. A memória é curta, mas a situação hoje, eu não conheço, eu pessoalmente eu não conheço, passando de Getúlio, que eu vivi até agora, eu não conheço situação melhor, mas pode ser que exista. Para mim, pessoalmente, eu nunca vivi numa democracia como eu vivo agora. Nunca. Quando eu visitei outros países, eu me lembro que eram bárbaros. Aí, olha a Holanda, olha a França, eram bárbaros há relativamente pouco tempo, ou 500 anos esse pouco tempo, para poder chegar a um ponto que estão. Estamos num processo evolutivo. Olhando também os africanos, enfim, temos exemplos da humanidade em evolução. Então aqui, nessa situação, para nós, a situação de fato hoje para a gente, é que nós temos recursos à disposição. Recursos que eu falo dentro do poder de competência de cada um e das ligações que tem, nós temos muitos recursos. Não é só recursos financeiros, não. Capacidades e os outros recursos. E a questão que se coloca hoje é como administrar essa possibilidade de cada um fazer dentro dos seus campos de atuação. Ou seja, não excludente. Eu acho que nós saímos da oposição cartesiana, que era ou isso ou aquilo, e aí o antagonismo, as forças todas eram no embate, naquela coisa de confrontação para poder prevalecer a ideia ou a posição, e agora, na prática, o que nós temos é isto e aquilo, que é todo o conceito de rede, de complexidade, de tudo que a gente está vivendo. Ou seja, essa discussão mesmo aqui, que aparentemente foi frouxa e tudo, eu acho que cada um de nós está levando dentro alguma coisa que nos une e que nos permite. Aquela representação olímpica, para mim, é a mais representativa, que é esse círculo sou eu, esse círculo é você, e onde é que nós interseccionamos e onde é que ele pode se juntar aí. Eu levantaria da minha questão o seguinte: o que nós podemos fazer, o que cada um pode contribuir para o desenvolvimento local que ele próprio conceitua. Porque se o desenvolvimento se simplificar, esse é o melhor, e aí o melhor tendo o conceito de cada um, e se levar em consideração a consciência, nós podemos, ao mesmo tempo que estamos discutindo, estarmos caminhando na elaboração, na colocação prática. Para mim foi muito rico, que a gente vem batalhando, a gente tem poucas verdades, na realidade, e a gente tem conseguido, esse trabalho mexe muito conosco, né? Eu acho que eu vou me transformando a cada grupo que a gente entra, essa diversidade de grupos que ele citou, cada um é um negócio. A gente tem alguns princípios que passam pela democracia, pelos processos participativos, mas a cada grupo a gente consegue fazer de um jeito, né? É um negócio assim que eu acho que a gente está aprendendo muito, é um negócio muito novo, muito em construção, que eu acho que é isso, a construção da democracia, que é a missão de base, né? É algo que a gente está aprendendo a fazer, né? E cada grupo desse está nos ensinando muita coisa, e a gente está aí, eu acho que todas as falas aí mexeram muito, eu acho que temos muito a contribuir. Eu espero que a gente consiga avançar, porque eu acho que essa diversidade de pessoas e de áreas, né, antropóloga, ele é da área si, né, pelo que eu entendi. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. Enfim, tem engenheiros e tal. Eu acho que é o nosso desafio, que a gente não pode ficar fazendo um trabalho e um discurso para nós mesmos, né, e que é muito fácil você discursar para o seu semelhante. Então esse embate que teve com ele, eu acho que é maravilhoso, porque faz a gente avançar e refletir sobre o que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que aprender a conseguir dialogar com o nosso diverso, senão a gente está fazendo tudo errado.
né? A gente prega essa diversidade, a gente prega o respeito ao diverso, a gente tem que conseguir dialogar e trocar, né? Então, por enquanto é isso. Vamos ver se a gente consegue continuar. A ideia é que a gente possa fazer uma edição disso aqui, tudo que a gente conseguiu refletir, que acho que é muito rico, e a gente conseguir fazer poder compartilhar com todos, pelo menos, esse espaço de reflexão. Acho que na medida que a gente compartilha, né, a coisa vai numa espiral, vai crescendo, já acrescenta um pouco mais de luz a esse conhecimento, a gente fala disso, consegue já procurar um pouquinho mais no escuro, aonde que, de fato, existe, acham alguma chave para essa saída. É isso. Vamos tomar um cafezinho? Obrigado.